Olá, uma ótima tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 15 de agosto. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Relatório de acompanhamento de lavouras, curiosamente, trouxe uma ligeira piorou um ponto percentual as lavouras que estão em boas condições nos Estados Unidos. Santa Catarina estabelece o vazio sanitário da soja no estado e determina prazo final de semeadura. Em 9 dias úteis, as exportações brasileiras de café totalizaram 780 mil sacas. E as exportações brasileiras de soja no acumulado de 2017 já superam todos os embarques do ano passado. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. Santa Catarina estabeleceu o período de vazio sanitário da soja, medida que visa reduzir o aparecimento do fungo causador da doença ferrugem asiática, que traz um prejuízo muito grande às lavouras do grão pelo Brasil. Além de estabelecer o período do vazio, Santa Catarina também determinou o prazo final de plantio da semeadura. Esta medida tem como objetivo, por sua vez, reduzir a aplicação de fungicidas, com o objetivo do fungo se tornar menos resistente ao produto. De acordo, então, com a portaria publicada no dia 20 de julho, o vazio sanitário da soja em Santa Catarina fica estabelecido entre os dias 15 de junho a até 15 de setembro, totalizando 90 dias. Este documento também traz a data de cultivo proibido, entre 11 de fevereiro até 14 de setembro. Portanto, o plantio da soja em Santa Catarina pode só ser feito até a data do dia 10 de fevereiro. Agora, com Santa Catarina, já são 12 estados e mais o Distrito Federal que adotam o período de vazio sanitário da soja aqui no Brasil. E em relação aos estados que têm esse prazo final de semeadura, são 5. Por aqui a Agricultura BR fala sobre as exportações brasileiras de soja. E olha só, o acumulado do ano já traz um número superior a tudo que foi embarcado no ano de 2016. Isso de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, que mostram que as exportações em 2017 já totalizam mais de 53 milhões de toneladas, contra pouco mais de 51 milhões de toneladas registradas no último ano. Então, confira conosco aqui os dados mostrando os embarques brasileiros de soja em 2016. Foram embarcados 51 milhões 580 mil toneladas. Em 2017, até o último dia 11 de agosto, 53 milhões 370 mil toneladas. Esse número aqui ainda fica abaixo, lembrando que é um número parcial até o dia 11 de agosto, fica abaixo ainda dos números de 2015, quando o Brasil, as tradings que operam no Brasil, embarcaram um pouco mais de 54 milhões e 700 mil toneladas de soja em um único ano. Um outro dado relevante é que as expectativas de exportações, elas estão na marca acima de 60 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura americano, por exemplo, estima 61 milhões e meio, Conab 63 milhões e a ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, 64 milhões de toneladas de soja. Vamos ver aqui no gráfico outros elementos aqui que compõem essa situação dos embarques brasileiros de soja. Em 2015, como nós dizíamos, recorde brasileiro, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, 54 milhões e 300 mil toneladas. Em 2017, como você já tinha visto, 53 milhões e 370 mil até o dia 11 de agosto. Fica muito claro que esses dados serão batidos em breve. E aí, ao considerarmos a estimativa mais elevada, no caso, a estimativa da ABIOV é a mais elevada do país. Ela chega a 64 milhões de toneladas de estimativa de exportação para a temporada atual, 64 milhões. Com isso, faltam aí pouco mais de 10 milhões de toneladas para que as trades brasileiras batam esse número. Então, aqui a Agricultura BR
trouxe aqui a situação de estimativas de exportação e quanto que falta para chegar na meta mais alta, mais elevada. Acumulado, você já viu 53.370.000 toneladas na cor verde. Na cor amarela, a estimativa da Biov, 64 milhões de toneladas, faltando 10.630.000 toneladas para serem embarcadas ainda no final do mês de agosto. Ainda tem pelo menos 3 semanas a serem computadas ou 15 dias úteis para serem computados pelos dados da Secretaria de Comércio Exterior. Tem ainda os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que é natural que tenha uma redução, mas pode ser que o país consiga ter essa situação de embarques garantida em torno de 64 milhões de toneladas, como foi definido pela Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. A Agricultura BR segue agora falando um pouco a respeito dos preços da soja, principalmente nos portos brasileiros. Trazemos agora os destaques para os últimos 30 dias, é o que você confere comigo. Indicador de soja no Porto de Paranaguá, no dia 17 de julho eram R$ 72,00 a saca, no dia 25, R$ 73,00, é o maior valor dessa série. No dia 1º de agosto, R$ 71,00 a saca de 60 quilos, enquanto que no dia 6 de agosto caía para R$ 70,00. Desse dia 14, tem uma recuperação frente ao dia 6, chegando a R$ 70,50, mas com 30 dias, queda de 2%. A queda no preço da soja no Porto de Santos, no acumulado desses últimos 30 dias, é ainda maior, chega a 2,8%. A gente acompanha agora como que o Porto, então, vem negociando a saca do grão. No dia 17 de julho, cotação por lá era de R$ 72,00 a saca. No dia 30 do mês, o valor pago pela saca já subia para R$ 72,50. E agosto começava com queda e queda forte no preço. No dia 4, cotação era de R$ 70,00 a saca. No dia 9, soja voltou a subir no Porto de Santos, fechando no dia R$ 71,50. E nesta última segunda-feira, 14 do mês, cotação voltou para casa dos R$ 70,00 a saca, estabelecendo agora, portanto, perda de 2,8% em 30 dias, o equivalente a R$ 2,00 a menos no valor de cada saca negociada. E depois de um relatório, como foi apresentado na semana passada, na quinta-feira, no qual o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe uma situação de melhora, na expectativa de produção das lavouras de soja, aliás, frustrando o mercado inteiro, que estimava uma situação de menor produção, trouxe para 119 milhões de toneladas a produção de soja. No relatório de acompanhamento de lavouras, que mostrou o desempenho das lavouras americanas até o último dia 13 de agosto, o departamento surpreendeu e reduziu a qualidade das lavouras em boas condições. É o que nós vamos conferir agora. Nós trazemos aqui essa situação, foi apresentado depois do fechamento de mercado de ontem. Em excelentes condições, 10%, em boas condições, 49%. Ela cai aqui 1 ponto percentual, era 50%, cai para 49%, subiu na média de 28% para 29%. Então, manteve uma boa situação de desempenho de lavoura, entretanto, aquelas que estão em melhores condições caem 1 ponto percentual, o que chamou muito atenção nesse relatório apresentado na segunda-feira. O próximo que a gente mostra são as lavouras de soja florescendo nos Estados Unidos, já está quase toda ela nessa condição, 94% delas então até o dia 13 de agosto, o mesmo número tinha no ano passado e supera a média dos últimos 5 anos, que é de 93%. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou nesta terça-feira novas vendas de soja norte-americanas referente à temporada 17 e 18. Teve venda confirmada para a China e também para destinos não declarados. Acompanhe comigo na tela o quanto foi vendido. 132 mil toneladas foram para os chineses, país que tem um grande apetite pela soja, vendida pelos Estados Unidos e o Brasil, e para destinos não declarados, mais 132 mil toneladas. Então aí nós temos algumas situações a serem consideradas antes de mostrar como é que vem o mercado ao vivo lá em Chicago. Primeiro, esse relatório baixista apresentado na última quinta-feira de oferta e demanda, que trouxe uma estimativa muito alta para a produção de soja norte-americana, como você sabe, acima de 119 milhões de toneladas. Teve ainda uma expectativa, uma melhora nas expectativas de chuva na área produtora dos Estados Unidos e alguma chuva que aconteceu no final de semana que foi baixista e isso agiu
sobre os negócios no mercado norte-americano nesta última segunda-feira. Por outro lado, o acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, depois que o mercado fechou na segunda, foi apresentado com uma piora nas lavouras em boas condições e, além disso, a demanda continua aquecida, com vendas para a safra norte-americana. E aí, depois de mostrar e falar todo esse cenário, vamos saber como é que vem soja em Chicago, porque tem motivos para subir, mas não sobe. Olha só, posição de setembro vem com queda de 0,72% a 9 dólares 26 centos o bushel. Novembro, 9 dólares 27 centos mais 50 o bushel, queda de 1,14%. E janeiro de 2018 tem a posição negociada com queda de 1,16% a 9 dólares 35 centos mais 75 por bushel. E o mês de agosto é muito importante para o bom desenvolvimento das lavouras de soja dos Estados Unidos. As chuvas até o momento têm contribuído para essa situação. Vamos saber com a Nadiara agora como que deve continuar o clima por lá. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Os próximos dias vão ser marcados ainda por chuvas frequentes em boa parte das áreas produtoras do meio oeste americano. Por enquanto, as instabilidades mais intensas se deslocam aqui pela faixa sul e costa leste americana. Só que nesses próximos dias vai voltar a chover também em todo o meio oeste. Até o dia 20 agora do mês de agosto, a chuva se espalha por todas as áreas produtoras, vem de forma mais intensa entre oeste e norte, inclusive nas áreas que estavam mais secas, principalmente na região de Dakota do Sul e Dakota do Norte. Nas demais áreas, inclusive na região de Illinois e Iowa, a previsão é de volumes um pouco menores, variando de 5 a 15 milímetros em 5 dias. No decorrer do segundo período, entre os dias 21 e 25 de agosto, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo de forma abrangente sobre todas as áreas produtoras de grãos, inclusive as áreas que estão em pleno desenvolvimento de soja, mas a chuva será de baixo volume acumulado. Então é uma chuva que não deve trazer transtornos, mas continua garantindo melhores condições de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. Até o dia 30 de agosto, tem previsão para a continuidade da chuva. Nos 3 períodos que a gente apresentou aqui, tem previsão de chuva de baixo acumulado, mas que vem com frequência, então garante umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o dólar comercial no Brasil fechou nesta última segunda-feira a R$ 3,20, uma casa que não se via desde o dia 13 de julho. A gente acompanha como que vem operando a moeda norte-americana no Brasil nesta terça-feira, que vinha oscilando muito pouco. Neste momento ela cai um pouquinho com mais expressão, queda de 0,31%, cotado a R$ 3,19 mais 3. E no próximo bloco, a Agricultura BR fala sobre milho. Você vai saber que os produtores de Mato Grosso do Sul querem mais da Conab em relação à participação nos leilões. Ainda hoje, o quadro Agroações mostra o balanço do segundo trimestre de 2017 da Marfrig. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Estamos de volta com informações agora sobre os leilões de apoio à comercialização do milho que a Conab tem promovido para a região centro-oeste do país. Mesmo com a companhia dobrando o volume total do milho ofertado para os negócios em Mato Grosso do Sul, o setor continua pleiteando por mais. Isso porque o setor sul-mato-grossense tem considerado muito baixo o volume do cereal colocado à disposição para receber o prêmio da companhia. Até o dia 10 de agosto, quinta-feira da semana passada, os leilões Pepro da Conab ofertavam 30 mil toneladas para negócios em Mato Grosso do Sul. A partir do leilão desta próxima quinta-feira, 17 de agosto, a oferta dobrou para 60 mil toneladas. Porém, o setor continua querendo mais, diz que esse volume é muito baixo perto da quantidade de milho que o estado produziu.
Safra estimada em mais de 9 milhões de toneladas, de acordo com a Federação de Agricultura do Estado, não atende à necessidade de negócios para serem feitos com esse volume total ofertado. Essa situação começou a ficar mais forte, mais intensa neste assunto, uma vez que o estado do Mato Grosso recebe um volume muito maior para ser negociado nos leilões PEPRO da Conab. Mato Grosso tem um volume de cerca de 8 vezes mais alto. Seguimos falando de milho, vamos agora saber como estão os valores do cereal pagos em algumas regiões produtoras do país e também portos nacionais. A gente começa falando sobre o porto de Paranaguá e o que aconteceu com a média da saca do milho nos últimos 30 dias. A gente anota um recuo neste último período, com alguma valorização acontecendo nesta última semana, nesses últimos dias. No dia 17 de julho, cotação média do milho no porto de Paranaguá era de R$ 27,50 a saca. Cotação caía para R$ 27,00 no dia 30 do mês e para R$ 26,50 lá na primeira semana de agosto, no dia 6. Este patamar se manteve até quinta-feira da semana passada, dia 10 de agosto, quando de lá em diante voltou a registrar alguma recuperação. Esta última segunda, 14 de agosto, trouxe o valor novamente para os R$ 27,00 a saca. Ainda assim, 50 centavos mais baixo na comparação com 30 dias atrás. A gente mostra agora o Porto de Santos e como foi negociada a saca do cereal. Houve queda também de 2% no acumulado de 30 dias. A gente vê na tela o que houve, na verdade, os valores atuais estão em linha com o preço praticado no dia 17 de julho. Veja só, R$ 27,50 a saca. Porto de Santos chegou a baixar o valor do milho no início deste mês de agosto, mas nesta última semana voltou a trazer para cima para R$ 27,50. Esta foi a última informação apresentada e apurada pelo Agricultura BR. E a gente fala agora sobre o andamento da colheita do milho no Brasil. E o destaque da vez é o estado do Paraná, que já passa de 80% de área colhida. O ritmo está bem acelerado na comparação com o visto nessa mesma época do ano passado. Lembrando que o clima seco dos últimos períodos favoreceu bastante as atividades de campo. De acordo com o último relatório do Departamento de Economia Rural do Estado, a área colhida até o momento, em relação à safra 16-17, é de 81%. Veja só o quanto havia sido colhido nessa mesma época do ano passado, apenas 66%. Olha, a condição das lavouras caiu um pouquinho, apesar do ritmo estar bom. Ela caiu em relação à semana anterior, mas ainda assim apresenta uma boa quantidade delas em ótimas condições. É o que a gente mostra agora nesta outra tela. 86% das lavouras a colher no Paraná têm condições consideradas boas, 11% condições médias e apenas 3% alguma condição ruim. E com a expectativa de colher uma safra superior a 13 milhões e 700 mil toneladas este ano, o estado do Paraná amarga preços baixos do cereal. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, preço praticado nessa última segunda-feira, 14 de agosto, foi de R$ 17,40 na média para o estado. O mês de julho teve a média de R$ 18,09. Na comparação com julho do ano passado, o recuo é muito grande, ele sai de R$ 34,69 para a casa dos 18, quase metade do valor que está sendo pago hoje em dia pela saca do cereal. Por falar em milho, as exportações de milho do Brasil, realizadas pelas tradings, estão tendo um bom movimento nesse mês de agosto. Em 9 dias úteis, conseguiu fazer uma totalização que, pela projeção, deve superar facilmente os meses anteriores. É o que nós comparamos agora, mostramos agora o que vem acontecendo. Em agosto de 2016, foram embarcados 2.560.000 toneladas de milho. Em julho deste ano, 2.320.000 e agosto, parcialmente, com 9 dias úteis, como eu disse, 1.760.000 toneladas de milho.
Um outro dado importante é que com esse volume que vai apresentando uma situação melhor, pelo menos projetando ter um volume maior de embarques de milho, e isso é perfeitamente viável, até porque o volume de soja embarcado começou a ter uma redução, isso abre mais espaço para que o milho também deixe o país. O faturamento dessas trades também tem melhorado e pela projeção deve superar o que aconteceu em julho de 2017. Em agosto do ano passado foram faturados 431 milhões e 900 mil dólares, julho de 2017 357 milhões de dólares e agosto deste ano, por enquanto, 274 milhões e 600 mil dólares. Os valores pela tonelada praticada do milho embarcado pelo Brasil em agosto deste ano são bem inferiores àquilo que ocorria em agosto do ano passado, mas tem um preço melhor do que aquele praticado em julho. Vamos ver os dados, então, mostrando o que foi acontecendo em agosto do ano passado. Valor médio da tonelada de 168 dólares e 40 centes. Julho de 2017, 153 dólares e 70 centes. Observe que já cai bastante. E agosto de 2017, bem inferior, como eu disse, quase 13 dólares de diferença em relação a agosto do último ano, mas com uma média melhor do que a do mês passado. Agosto, por enquanto, a 155 dólares e 50 centes o valor da tonelada do milho embarcada pelo Brasil. A gente continua falando sobre milho, só que agora vamos ver como é que vem o mercado futuro brasileiro, vamos ver como é que os negócios acontecem na Bolsa de São Paulo, é o que nós trazemos aqui. Setembro hoje vem com bom volume de negócios, 4.200 contratos negociados a R$ 27,56 a saca de 60 quilos, uma variação positiva de 0,73%. Novembro, 1.220 contratos negociados a R$ 28,48 a saca, alta de 0,53%. O milho vai ganhando neste momento e com bom volume de negócios na Bolsa Paulista. Por aqui a Agricultura BR mostra agora a situação do milho lá nos Estados Unidos. Esse milho que está no campo na temporada 2017-2018 e de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras apresentado nesta segunda-feira após o fechamento do mercado, teve uma piora na situação de lavouras nos Estados Unidos. É o que nós mostramos agora, trazendo aqui os destaques. As lavouras que estão em excelentes condições, elas estão em 13%, as que estão em boas condições, 49%, e em médias condições, 26%. Ainda tem 9% das lavouras em condições ruins e 3% em condições muito ruins, lavouras de milho nos Estados Unidos. Foram mais afetadas aí por esse relatório de acompanhamento de lavouras. Contudo, assim como a gente mostrou uma certa piora nas condições melhores de lavouras nos Estados Unidos, mas soja vinha caindo, milho, neste momento, também vem com queda. E uma queda mais expressiva, queda de 1%, posição de setembro a 3 dólares e 57 centes o bushel, queda de 1,58%. Dezembro, recuo de 1,52% a 3 dólares e 70 centes o bushel. E março de 2018 a 3 dólares e 82 centes mais 25 o bushel, queda de 1,54%. No sul do Brasil, as chuvas estão vindo com mais frequência neste mês de agosto na comparação com julho, uma situação atípica para o país. Vamos saber com a Nadiara agora se essa chuva que cai fora de hora atrapalha atividades de campo. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
Bem diferente do que foi o mês de julho, agosto vem apresentando chuvas bem frequentes e volumosas sobre o sul do Brasil. É uma chuva que garante boas condições para o desenvolvimento das culturas de inverno, mas, por outro lado, atrapalha as atividades no campo, em especial a colheita da cana e do milho sobre o estado do Paraná e também em algumas áreas que já estão iniciando a colheita do trigo. Por enquanto, o solo está bastante encharcado sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a chuva vem sendo mais frequente nesses últimos dias. Sobre o Paraná, o índice de umidade no solo ainda é baixo no norte do estado, onde a chuva não chegou ainda com forte intensidade. Só que nos próximos dias isso muda, vai voltar a chover forte justamente nas áreas mais secas do Paraná. Tem previsão de pelo menos 70 milímetros em 5 dias. Então é uma chuva que ajuda na recuperação da umidade no solo, mas deve atrapalhar as atividades de colheita. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, apesar da previsão de chuva generalizada, o volume será baixo. Então é uma chuva que mantém o solo úmido, mas não deve comprometer atividades no campo. No decorrer do segundo período, a chuva continua abrangente sobre os 3 estados da região sul, com maior volume nestas áreas em escuro, onde deve chover pelo menos 30 milímetros. Nas demais regiões, a chuva diminui de intensidade, serão pancadas bem mais isoladas, alternadas com períodos de tempo seco. E no terceiro período, do dia 26 ao dia 30 de agosto, o tempo seco ganha força sobre o Paraná, beneficiando as atividades de colheita. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva isolada e, principalmente na fronteira com o Uruguai, o volume de água deve ser um pouco mais elevado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E daqui a pouco na Agricultura BR, o quadro Agroações mostra o balanço financeiro do Marfrig no segundo trimestre deste ano. E veja ainda nesta edição que o Paraná já deu início à colheita da safra de trigo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. E a Marfrig, uma das maiores processadoras de alimentos do mundo, divulgou no final da tarde desta segunda-feira, após o fechamento do mercado, o seu balanço do segundo trimestre de 2017. É o que você confere agora no quadro Agroações. E o Agricultura BR destaca, então, esse balanço que foi divulgado pelo Marfrig na tarde, final da tarde desta última segunda-feira, após o fechamento do mercado, como é colocado de praxe. Esse balanço trouxe uma situação um pouco inferior, na casa de 8%, se comparado ao mesmo período do ano passado, e de acordo com o Marfrig, isso aconteceu por conta da alta, da apreciação do real frente à moeda norte-americana. Vamos ver então aqui como é que ficaram os dados então em relação ao Marfrig, mostrando aqui as receitas líquidas da empresa. Em 2016 foram 4 bilhões e 600 milhões de reais. Em 2017, o segundo trimestre traz 4 bilhões e 300 milhões de reais, queda de 8%. De acordo com a empresa, foi provocada sobretudo pela apreciação do real de 9% em relação ao dólar no período considerado. Um outro dado importante é que nas condições da empresa internacionalizada, a Marfrig Global Foods tem 79% de suas receitas em moeda estrangeira. O EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, amortizações e depreciações ajustados, atingiu 391 milhões de reais. Marfrig, assim como o frigorífico Minerva, tem conseguido ganhar mercado, principalmente por conta do JBS, que nitidamente vai reduzindo as suas operações no país. Inclusive, os frigoríficos Minerva e também Marfrig têm reaberto e têm reimplantado, fazendo com que tenha abertura de plantas que já estavam fechadas já há alguns anos, desde 2013, 14, 15, plantas que já
estavam fora de operação há algum tempo. E isso deve refletir também sobre os negócios dessas empresas. Vamos ver então como é que as ações têm se comportado nos últimos 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você vê que em 17 de julho os valores das ações estavam em R$ 6,70, no dia 28, R$ 6,45. Em 7 de agosto atingiu R$ 6,92, 11 de agosto R$ 6,88 e nesta segunda-feira, 14 de agosto, fechou a R$ 7,09 o valor das ações da Marfrig, que são negociadas sobre a sigla MRFG3. Vamos saber agora como é que vem então os negócios na Bolsa de São Paulo, a chamada B3, vem com nova alta é pequena, mas ainda assim alta 0,14% a R$ 7,10 são os valores de negociação agora, ações da Marfrig que hoje já foram negociadas a R$ 7,27. O preço do café Conilon segue em queda aqui no Brasil. Depois de cair com um pouco mais de força na semana passada, a queda continua, mas ela é um pouco mais branda. É o que mostra o gráfico do CPEA para a gente, com a apuração feita no estado do Espírito Santo. Veja que os valores vinham no patamar de R$ 415, R$ 416 a saca. No dia 9 de agosto, quarta-feira da semana passada, caiu com força o valor do café no estado capixaba, fechando no dia a R$ 410,41. De lá para cá, queda continua, mas é de poucos centavos, registrando nesta última segunda-feira, dia 14 do mês, R$ 410,02 a saca. No acumulado do mês de agosto, o valor do café no estado capixaba já caiu mais de 1%. Por aqui, o Agricultura BR segue falando a respeito do café Conilon, do café robusta. Você confere comigo agora como é que vem as referências de negócios na Bolsa de Londres. É o que nós mostramos agora, trazendo os destaques para o café, que vem com uma queda um pouco expressiva hoje. Setembro perde 2,09% a $2.061 a tonelada. Novembro, $2.058 por tonelada, com queda de 2%. Janeiro, 2.043, queda de 1,77%. E março de 2018, perdendo 1,30% a $2.042 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. As chuvas estão acontecendo também no interior do Brasil e isso pode induzir a florada da nova safra de café. A Nadiara conta pra gente agora como fica a previsão do tempo para as áreas produtoras. Os próximos dias serão marcados por bastante chuva em partes do centro-sul do Brasil. Essa chuva se espalha inclusive para algumas áreas produtoras de café do Paraná e do Sudeste. E essa chuva ela pode induzir a florada do café. No entanto, é uma chuva que não vai se firmar. Principalmente o início de setembro deve ser marcado por tempo muito seco e isso pode provocar abortamento da florada em algumas áreas do Sudeste. Nesses próximos 5 dias vai chover de forma intensa entre Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. As áreas mais atingidas de São Paulo não serão áreas produtoras de café. Deve chover mais de 100 milímetros, principalmente sobre a faixa leste do estado. No norte, principalmente em áreas produtoras, o volume de água não será tão expressivo, mas vai ajudar a encharcar bastante o solo. No decorrer do próximo período, que vai até o dia 25 agora do mês de agosto, a chuva continua abrangendo boa parte do sul do Brasil, São Paulo, sul de Minas Gerais e também até mesmo o estado do Espírito Santo. No terceiro período, a partir do dia 26 de agosto, a chuva recua um pouco. Ela fica mais concentrada sobre o extremo sul do Brasil e nas principais áreas produtoras de café aqui do Paraná e do Sudeste, a previsão é de tempo mais firme. Então, já a partir dos últimos dias de agosto, o tempo começa a secar e o mês de setembro vai começar com um tempo mais firme em grande parte das áreas produtoras de café. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Por aqui vamos saber como é que estão as exportações parciais do café que sai aqui do país. Totalizaram em 9 dias úteis 780 mil sacas embarcadas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, em relatório divulgado nesta última segunda-feira. Vamos ver então como é que vem o volume de café embarcado pelas tradings que operam no Brasil. Em agosto de 2016, o embarque totalizou 2.620.000 sacas de café. Em julho de 2017, 1.590.000 sacas, um volume baixo para julho. E agosto de 2017 já vem com 780.000 sacas, deve superar o mês passado, mas por enquanto, de acordo com a projeção, não deve superar agosto do último ano. Por aqui vamos mostrar agora como é que vem então a receita, os dados, os números de faturamento das tradings que embarcam café do Brasil. Então trazemos aqui esses números e aqui mostram que em agosto do ano passado o faturamento totalizou 422 milhões e 200 mil dólares faturados, julho de 2017 254 milhões e 700 mil dólares e agosto desse ano, em 9 dias úteis, 127 milhões e 300 mil dólares que foram faturados com o embarque de café. Vamos saber agora como é que vem os dados para o valor médio da saca de café embarcada no Brasil no mês passado e principalmente na média desses primeiros 9 dias úteis do mês de agosto. Você acompanha comigo aqui esses números. Em agosto do ano passado eram 160 dólares e 80 centes por saca. Em julho de 2017 cai para 159 dólares e 20 centes por saca. Agosto de 2017 tem um preço melhor, 161 dólares e 20 centes a saca de 60 quilos. Isso explica também um pouco o volume que está mais rápido e que deve bater o mês de julho. Os valores do café por saca embarcada, neste momento, são mais interessantes para a cadeia produtiva nacional. Já o preço pago pela saca do grão no mercado físico brasileiro, este vem caindo. O valor da saca de 60 quilos do café arábica, tomando como base a região produtora do estado de São Paulo, marcou mais uma baixa nesta última segunda-feira. A gente acompanha na tela agora como vem sendo o preço praticado. Veja que houve recuo lá do dia 9 de agosto até agora. Lá no dia 9, a cotação estava na casa dos R$ 478 a saca. No dia 10, caía para R$ 471 a saca, uma queda forte de um dia para o outro. E essa semana começa com nova baixa para o café arábica negociado em São Paulo. Saca de 60 quilos do grão, classificação tipo 6, bebida dura para melhor, fechando o dia a R$ 466,94 a saca. Apesar dessas últimas 2 ou 3 baixas fortes nos últimos dias, cotação ainda está um pouquinho mais elevada na comparação com o fechamento de julho. A alta passa de 0,5%. Por aqui, a Agricultura BR segue trazendo informações sobre o mercado do café. Você acompanha comigo agora os dados do mercado do café futuro em Nova York. E olha o que está acontecendo, queda muito expressiva para esta terça-feira. Posição de setembro vem a $1,32 a libra peso, queda de 3,43%. Dezembro, $1,35 a libra peso, queda de 3,38%. Março também perde mais de 3%, a $1,39 a libra peso. E maio de 2018, $1,41 mais 60 a libra peso, com queda de 3,17%. E veja no próximo bloco que o Paraná dá início à colheita do trigo. E mesmo em meio às atividades de campo, preço opera no patamar mais alto de 2017. Participe do Agricultura BR, envie a sua mensagem, envie a sua foto, vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Começou o prazo para os proprietários de imóveis rurais fazer a sua declaração do Imposto Territorial 2017. O prazo segue até o próximo dia 29 de setembro e deve ser feito através da página da Receita Federal. Quem traz mais informações é a repórter Annelise Nicolodi. A entrega da declaração do ITR referente ao exercício de 2016 é obrigatória para a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufruto de imóvel rural. A declaração pode ser entregue via internet ou por meio de mídias eletrônicas móveis na sede da Receita Federal. Somente donos de apenas uma propriedade com menos de 30 hectares é que estão isentos do pagamento. Os produtores que não declararem o ITR após o prazo estabelecido pela Receita Federal, 29 de setembro, serão obrigados a pagar multa de 1% por mês de atraso, calculada sobre o total do imposto devido. Além disso, a declaração desatualizada inviabiliza que o produtor tenha acesso a documentos importantes, como a certidão negativa de débitos, indispensável para registrar a compra ou venda da propriedade e para conseguir financiamento bancário. Annelise Nicolodi, para o SBA. E o Paraná deu início à colheita da conturbada safra de trigo, temporada 2016-2017. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, a área colhida chega a apenas 1% do total plantado. Os paranaenses reduziram bastante a área destinada à cultura nesta temporada devido à atual conjuntura do setor, preços baixos de mercado, alto custo de produção e incertezas climáticas desestimularam os produtores a investir nesta cultura. A produtividade média nesse ano também está menor em relação à safra passada e a produção, por isso, cai bastante. A gente acompanha na tela agora as expectativas da produção de trigo do Paraná de acordo com o governo do estado. A área cultivada ficou inferior a 1 milhão de hectares, 955 mil apenas, uma queda de 13% em relação à temporada passada. E isso lembrando que o Paraná é o maior produtor de trigo do Brasil. A produtividade média por hectare também caiu em 6%, sendo estimada em 49,50 sacas de 60 quilos por hectare. A produção, com isso, cai em 19%, fechando em 2.820.000 toneladas do produto. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, a situação é ainda pior. Isso porque a qualidade do cereal, que deve ser colhido em breve, é inferior à do ciclo passado. O clima não foi bom para a safra de trigo este ano desde o início da temporada. Muita chuva na fase de plantio, tempo seco ao longo do desenvolvimento das lavouras. Isso trouxe desuniformidade nas lavouras e causando, portanto, perda de produtividade e de qualidade. De acordo com o último boletim da Secretaria de Agricultura do Estado, 18% das lavouras do cereal estão em condições ruins, um índice muito elevado. 34% estão em condições médias e menos da metade tem condição classificada boa, são 48%. O Departamento de Economia Rural do Estado já espera uma quebra de 6% na safra este ano devido às recentes intempéries climáticas. No dia 24 de agosto, ele apresenta um novo relatório e já afirma que deve ter uma nova redução. Bom, a gente acompanha agora na tela como vem sendo negociado o trigo, então, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. Isso porque se tem algum motivo positivo para o setor hoje em dia, é sim o valor. Ele está no patamar mais alto do ano de 2017. A gente acompanha na tela agora o preço apurado pelo CPEA, em primeiro lugar no estado paranaense. Esta última segunda-feira chegou a registrar perdas no valor do cereal, mas ainda assim a média de agosto é bem positiva. A segunda-feira fechou com variação, levando o preço da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador para R$ 675,23. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque o Rio Grande do Sul. Por lá, uma alta foi anotada nesta última segunda. Cotação do trigo brando subiu para R$ 661,52.
Olha, como eu dizia, mesmo com o preço do trigo no estado paranaense registrando um valor mais alto, as atividades de colheita começam a ganhar força no estado por lá. De acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural, o preço, portanto, já está no patamar mais alto desde o ano de 2017. A gente relembra com você agora o valor médio praticado em cada um dos últimos meses. Você acompanha essa situação agora na tela. Em abril, cotação média para o estado paranaense foi de R$ 606,71. Maio encerrou com R$ 611,70. Junho, cotação média subia para quase R$ 630. Julho, R$ 665. E agosto, até o momento, registra o preço médio de R$ 683,57. Acompanhe conosco então como é que vem os negócios com trigo lá na Bolsa de Chicago, referência internacional para os negócios. Chicago hoje apresentando queda forte nas principais commodities negociadas. Setembro acompanha também a parte da queda do milho e nesse momento perde 1,98%, vem a $4,32 o bushel. Dezembro perde 2,3% a $4,58 por bushel. Março, $4,78 o bushel, queda de 1,89%. E maio, $4,93 o bushel, também queda próxima a 2%, 1,93% de queda. Hoje um dia de recuos mais intensos para as commodities negociadas em Chicago. E veja ainda nesta edição que o estado do Mato Grosso bate recorde de exportação da soja no acumulado do ano. Vai saber como é que estão as exportações também lá do Rio Grande do Sul, assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. E o segundo semestre de 2017 começou assim como encerrou o primeiro no Rio Grande do Sul. Os volumes de exportação do agronegócio têm, sim, sofrido uma redução. O mês de julho deste ano tem uma queda registrada, se comparada ao mesmo mês do ano passado, de 19,2%. Esses dados foram apresentados nesta segunda-feira, no estado do Rio Grande do Sul, e mostra que o total embarcado pelo agronegócio gaúcho totalizou pouco mais de 1.800.000 toneladas, ou 1,66 bilhão em faturamento. Um volume que ainda assim corresponde a mais de 60% do total que é exportado pelo Rio Grande do Sul. Os detalhes você vê agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O resultado do complexo soja e produtos florestais impactou diretamente no confronto entre os números de julho de 2017 e 2016. O saldo é uma retração de 254 milhões de dólares no valor negociado. Quando a comparação é feita entre os meses de junho e julho de 2017, a queda vem influenciada pelas carnes, fumo e produtos florestais. O complexo soja também teve resultado negativo, apesar da soja em grão registrar um movimento inverso, com crescimento de 11,3%. O grupo cereais fechou com aumento de 157%. Mas não foi suficiente para reverter o quadro de queda de mais de 70 milhões de dólares. Annelise Nicolodi, para o SBA. E o estado do Mato Grosso bateu recorde de exportação de soja no acumulado de 2017. De acordo com os últimos dados do IMEI, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o volume total do grão embarcado pelo estado entre janeiro a julho deste ano alcançou 15.950.000 toneladas. A gente vê que ele supera o volume embarcado entre janeiro a julho de 2016, quando no período o estado enviou ao exterior 14.310.000 toneladas do grão. Além de superar o volume de embarques no acumulado dos 7 primeiros meses em 2016, o volume que Mato Grosso vendeu até agora, em 2017,
já passa na frente do total embarcado ao longo de todo o ano passado. De acordo com o IMEA, esse volume ao longo de 2016 alcançou 15.220.000 toneladas, portanto, acumulado de 2017 ultrapassa chegando a quase já 16 milhões de toneladas. O Porto de Santos continua sendo o primeiro a escoar maior parte da safra mato-grossense de soja. Responde por mais de 50% de todos os embarques. Em segundo lugar, aparece o Porto de Barcarena, no Pará, com 17,3%, e Manaus com 9,1% das exportações feitas até o momento em 2017. Chama atenção, portanto, os portos do Arco Norte ampliando a sua exportação da soja da região centro-oeste do país. O Porto de Paranaguá, por sua vez, ocupa a 6ª posição. E a próxima safra de soja começa a partir do mês de setembro em alguns estados brasileiros. E o produtor quer saber como é que fica o clima, como é que vão ser as precipitações chuvosas, e quem responde é a Nadiara Pereira. A formação de um corredor de umidade da Amazônia e a passagem de uma frente fria pelo litoral do Brasil voltaram a propagar instabilidades sobre as regiões centro-oeste e sudeste, trazendo chuvas abrangentes para alguns estados que não recebem chuvas tão significativas nesta época do ano. Então a chuva pode vir até acima da média, principalmente para Mato Grosso do Sul, São Paulo e até mesmo para algumas áreas do sudoeste mato-grossense. Essa chuva até ajuda um pouco na recuperação da umidade no solo, só que ela não deve se firmar ao longo dos próximos períodos, inclusive até a primeira quinzena do mês de setembro. O nível de umidade no solo é muito baixo, principalmente nesta área em laranja e vermelho do mapa, e essa área cobre boa parte das áreas produtoras do sudeste e também do centro-oeste do Brasil. Por enquanto, o solo está mais encharcado na região sul, especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, nos próximos dias, teremos a continuidade da chuva sobre o centro-sul do Brasil. Vai chover de forma mais intensa sobre Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A chuva deve variar de 50 até 100 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que deve ajudar bastante a encharcar o solo. E vai chover até o sudoeste, extremo oeste mato-grossense, com menor volume acumulado. Já a partir do segundo período, a chuva recua um pouco, ela fica mais concentrada sobre o sul, ainda ocorrem algumas pancadas entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e toda a faixa leste do sudeste, só que será uma chuva de baixo volume acumulado. A partir dos últimos dias de agosto, o tempo seco volta a ganhar intensidade e o mês de setembro deve começar com um tempo bastante firme em grande parte do interior do Brasil. Aquela chuva que é esperada ao longo do mês de setembro, já para o início do plantio da soja, principalmente a partir do dia 15, ela não deve ocorrer ainda de forma frequente e abrangente. A chuva deve vir principalmente na segunda quinzena do mês de setembro e ainda de forma mal distribuída. Ela deve beneficiar principalmente os estados produtores, no caso Paraná e também partes de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Ela ainda não vai chegar de forma abrangente e volumosa sobre os estados de Goiás e Mato Grosso. Então, nestas áreas poderemos ter um atraso no plantio, principalmente da soja na segunda quinzena do mês de setembro, porque a chuva ela deve se firmar a partir do mês de outubro, quando aí sim as chuvas vêm de uma forma mais generalizada e também com volumes mais significativos a ponto de garantir umidade no solo. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E por aqui a gente fala do preço da soja em algumas praças do Brasil. Eu começo pelo estado gaúcho, que nos últimos 30 dias registrou um recuo de 2,25% no valor pago pela saca do grão. Nos últimos dias, no entanto, teve alguma recuperação, é isso que a gente acompanha neste gráfico. No dia 17 de julho, cotação média para o estado gaúcho era de R$ 66,75 a saca. No dia 28 do mês, ganhava bastante, fechando no dia R$ 68,00. Início de agosto, nova perda anunciada. No dia 2, cotação média ficou em R$ 66,25. Dia 10 de agosto, quinta-feira da semana passada, preço alcançava o menor valor deste último mês, R$ 64,50. E de lá para cá, os valores trouxeram alguma valorização. Nesta última segunda-feira, dia 14, cotação fechando a R$ 65,25 a saca do grão.
No Paraná, queda de 4,85% nesse período de 30 dias, é o que a Agricultura BR mostra agora. Você acompanha conosco o que veio acontecendo com os valores praticados no estado paranaense. Dia 17 de julho, R$ 67,00 a saca, dia 25 recuou para R$ 66,25, dia 2 de agosto, R$ 64,50 e manteve esse valor até o último dia 8 de agosto. Desse dia 14 desse mês, caiu mais um pouco, vindo para R$ 63,75 o valor da saca de 60 quilos, configurando uma queda de quase 5% em 30 dias. Minutos finais do Agricultura BR desta edição de terça-feira. A gente fala agora sobre o dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana, que havia registrado os valores bem baixos lá atrás, no mês de maio, de junho, voltou a registrar picos de preço. No acumulado deste último mês, sofreu muita oscilação em virtude do atual cenário político nacional e também de olho no que acontece no cenário internacional. Nesta última segunda-feira, o dólar voltou a fechar aos R$ 3,20, patamar que não era visto desde o dia 13 de julho. A gente relembra, então, como foi a movimentação da moeda norte-americana no Brasil neste último mês e vê o que aconteceu. No dia 13 de julho, cotação, portanto, a R$ 3,20. De lá para cá, dólar veio recuando, fechava no dia 20 a R$ 3,12 e no dia 31 de julho a R$ 3,11. Foi a cotação mais baixa desse período analisado. De lá para cá, voltou a registrar ganhos. No dia 8, encerrava a R$ 3,13 e nesta última segunda-feira, a R$ 3,20. A gente segue falando, então, sobre como que o dólar influencia na soja aqui no Brasil. Nestes últimos períodos, a soja registrou algum ganho, é o que a gente acompanhou nestes últimos gráficos mostrados aqui no Agricultura BR. Por aqui a gente destaca, então, a moeda norte-americana, como é que vem o dólar operando agora no Brasil. Confira conosco, então, que o dólar vem com ligeira queda, perde agora o piso de R$ 3,20, vem para R$ 3,19 mais 4, com queda de 0,28%. São os negócios nesse momento com a moeda norte-americana no país. O último destaque da edição é para a soja negociada na Bolsa de Chicago. A oleaginosa vem em recuo nesta terça-feira, mesmo com informações de piora na condição das lavouras, mesmo que pequena, do relatório divulgado recentemente pelo Departamento de Agricultura do país. Houve também anúncio de novas vendas feitos para a China e países não declarados, mas nem isso faz subir a cotação do grão por lá. A gente acompanha agora na tela como vem os negócios em tempo real. A queda é expressiva para as posições de novembro deste ano e janeiro do ano que vem, passa de 1%. Setembro deste ano negocia o bushel do grão a $9,24 mais 75. A queda para essa posição no momento é de 0,85%. Soja negociada para novembro caiu 1,14%, vem a $9,27 mais 50, bem próximo à cotação mínima do dia. E janeiro do ano que vem também negocia o grão com queda hoje de 1,13%, próximo ao mínimo do dia, no momento a $9,36 por bushel. Bom, e com essa informação a gente fica por aqui no dia de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.